Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Amém. Decisões de vida ou morte, Marcos 5, de 25 a 34, que diz assim. Estava ali, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Versículo 29, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Talvez mesmo se você, pastor, eu não vou muito à igreja, não sou muito de igreja, mas você já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que, como nós lemos aqui, passou por 12 anos da sua vida sofrendo de hemorragia. Hemorragia é algo que, como todos nós aqui, adultos, sabemos, é quando a gente sangra e não consegue estancar, não consegue parar com esse sangramento. Imagine passar 12 anos sangrando, 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 sangrando. Quando a gente doa sangue, os médicos pedem, os enfermeiros pedem, olha, venha em jejum, doe, e o que eles dão logo depois? Uma comidinha, um docinho, uma balinha, alguma coisa para a gente comer, para a gente restaurar a nossa força. Ou quando você faz um exame de sangue, essa mulher estava sangrando sem parar há 12 anos. Imagina quão fraca ela estava. Se ela estava sangrando há 12 anos, significa que ela estava isolada da sua família há 12 anos. Isolada da sua comunidade há 12 anos. Sozinha. Tida pelaquela sociedade como impura. Uma pessoa que ninguém poderia sequer chegar perto. A situação daquela mulher era uma situação que, certamente por diversas vezes, Satanás soprou no seu ouvido. Se mata. É mais fácil. Morre. Para que você vai ficar sofrendo isso tudo? Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que Jó, em meio ao seu sofrimento, a sua mulher vira para ele e fala, amaldiçoa o seu Deus, e morre, entrega os pontos, decide se matar, decide acabar com esse sofrimento, acabar com a sua vida. Esse mundo vai sempre trazer soluções rápidas, mas não necessariamente é a melhor solução. Jó decidiu viver e foi restaurado porque Deus mudou a sua sorte. Essa mulher, nós vemos, decidiu viver e lutar pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pelo aquilo que Deus havia dado para ela, que era a sua vida. Ela decidiu lutar por aquilo e foi restaurada e foi curada. Então nós vemos exatamente que esse mundo vai te apresentar diversas soluções. Seu casamento está difícil? Termina. Essa situação está ruim? Abandona, joga fora, desiste. Existem diversas soluções que esse mundo nos apresenta, quando que na verdade apenas Jesus é a solução. Qual é o problema que você está passando hoje? Jesus é a solução. Mas o meu problema é financeiro, Jesus é a solução. Mas o meu problema é jurídico, Jesus é a solução. Pastor, você está dizendo isso porque isso é uma igreja. Onde mais você vai ouvir que Jesus é a solução? Onde mais você vai ouvir que Jesus é a solução para o seu problema? Onde mais você vai ouvir que Jesus é a solução para o seu casamento? Quem mais vai dizer? A própria palavra do Senhor declara, quem vai falar, quem vai contar? Quem serão aqueles que vão contar as boas novas? Que colega seu no mundo, que programa de televisão, que filme que você assista no Netflix ou em qualquer sistema de streaming vai te dizer que Jesus é a solução? A igreja serve exatamente para falar de Jesus. A igreja serve unicamente para falarmos de Jesus, porque Jesus é a solução. Não à toa, todo e qualquer outro grupo, clube, associação, tudo começa porque pessoas quiseram se reunir.
para estarem juntos. Um clube de futebol começou porque um grupo de pessoas quis jogar bola junto e decidiram jogar e fazer um time. Uma associação beneficente começou quando pessoas decidiram se unir para fazerem bem ao próximo. A igreja começou quando o Espírito Santo veio à terra, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre os crentes em Jesus Cristo. E dali começou a igreja, dali começou o que nós estamos vivendo hoje. Igreja não começa porque duas pessoas decidem, vão fazer uma igreja. Igreja começa quando Deus declara, agora vai ser, agora há de ser. A igreja aqui no Porto está começando não porque pastor Álvaro e pastor Leandro decidiram, vamos mandar o Tiago para o Porto porque é o melhor lugar para ele estar. Não. É porque Deus disse, há de ser, vai ser dessa forma. Porque Ele é a solução, Jesus é a solução, só o Senhor é a solução. Essa mulher, no meio de seu sofrimento, sabia, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela sabia qual era a solução do problema dela. Ela já havia ido a diversos médicos, torrado toda a sua fortuna por 12 anos. Ela sabia, se eu tão somente tocar em Jesus. Os médicos tocaram, os médicos examinaram, os médicos disseram, não tem o que fazer, ou passaram remédios, passaram tratamentos. Tem tanta gente que passa a vida inteira doente. E os médicos dizem, olha, tenta isso aqui, depois, olha, tenta aquilo ali, tenta aquela outra coisa. Minha sogra é médica e ela pratica um tipo de medicina que é diferente no Brasil, e ela mesmo compartilha testemunhos, volta e meia. Olha, essa pessoa veio aqui, ela tinha esse determinado problema, e tinha ido a médicos, e médicos disseram A, B, C, D, E, e na verdade era esse tratamento que resolvia. Era esse tratamento que ela precisava. Tem tanta gente que passa a vida inteira procurando uma solução para o seu problema, uma solução para a sua doença. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Essa mulher sabia. Certa vez, eu estava pregando nos Estados Unidos, em West Palm Beach, numa universidade cristã lá chamada PBA, e eu apresentei a igreja, falei que nós somos uma igreja pentecostal, que nós acreditamos nos dons do Espírito Santo. E logo depois veio um professor dessa universidade falar comigo. Pastor, como é que um mudo, um surdo, fala em línguas? Eu falei, por que a sua pergunta? Ele, porque o meu filho é surdo e mudo. Como é que ele vai falar em línguas? Será que o Espírito Santo não vai tocar nele porque ele não tem como falar? Eu falei, falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo não nasce no coração do homem. Nada que vem de Deus nasce no coração do homem. É Deus que começa, é o Espírito Santo que vem, que toca, que se derrama. E aí então nós somos batizados. E aí então nós recebemos esse poder. E aí então nós recebemos as bênçãos do Senhor. Nada que Deus faz começa porque eu quero. Tudo que Ele faz começa porque Ele quis. Nós temos que entender, tal como essa mulher, que nós precisamos tocar em Jesus. Aquela mulher, ela foi no meio da multidão fraca, sangrando, doente, provavelmente raquítica, 12 anos sangrando, 12 anos perdendo nutrientes, perdendo força, perdendo vida. E ela toca em Jesus. Talvez aquilo tenha sido a última coisa que ela fosse conseguir fazer nessa vida. É passar no meio de uma multidão. Qual foi a maior multidão que você já passou? Que você já enfrentou, que você já esteve no meio? Vamos lá. Um show? Quantas pessoas? 8.000? Ok. Quem mais? O jogo do Flamengo com bem mais, né? 8.000 foi triste, né? Pois é. 8.000 fui no Maracanãzinho assistir um jogo de basquete do Flamengo. Vamos lá. Domingo retrasado, eu e a pastora Isabela fomos à noite num jogo do Porto, tinha 35.000 pessoas. Vamos lá. Quem mais? Multidão maior do que isso. 115.000. Leandro, do jeito que é, lembra a data, lembra quanto pagou, tem o recibo até hoje. Fala, André, o que foi? Foi no Rock in Rio, que é uns 200 e poucos? 200 e poucas mil pessoas? Não faço ideia. 200 mil? No do Rio. Alguém mais? Alguém mais do que isso? Eu vou ultrapassar todos vocês. Virada do ano em Nova York, Y2K, de 99 para 2000. Tinham milhões de pessoas em Manhattan. Milhões de pessoas olhando a bolinha lá da Times Square descer. Copacabana, milhões de pessoas na praia de Copacabana. É fácil andar no meio de uma multidão? Não. Muito pelo contrário, a gente vê histórias e mais histórias de pessoas que morreram porque estavam no meio da multidão.
porque caíram. E a multidão correu, e a multidão passou por cima. Essa mulher estava no meio de uma multidão, ela conseguiu chegar até Jesus, tamanha determinação dessa mulher. Ela toca em Jesus, e Jesus vira para a multidão e diz: quem tocou em meu manto? Eu amo essa pergunta de Jesus, porque ele obviamente conhecia as pessoas que ele tinha ao redor. Assim como eu brinquei aqui com o Leandro, que o Leandro lembra o número, a data, certamente tem um papelzinho, um recibo, o ingresso. Eu sei como é o Leandro, a gente se conhece há muitos anos. Eu sei como é o Fernando, a gente se conhece há muitos anos. Eu revi Liege aqui, tem tanto tempo que a gente não se via. A gente conhece quem a gente tem ao nosso redor. Quanto mais Jesus conhecia os discípulos que ele tinha ao redor dele. Quando Jesus diz, quem tocou em meu manto? Obviamente, a primeira pessoa que qualquer um que já leu os evangelhos pensa é, Pedro explodiu. No que Jesus pergunta isso, Pedro virou para ele e falou, querido, meu amado, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Você já viu alguém no meio da multidão falar, não me toca, é impossível, impossível. Certa vez, eu conto essa história rindo, eu lembro quando eu fazia a faculdade, eu saía da Tijuca e ia para o centro da cidade do Rio de metrô. E todos os dias, às 7 horas da manhã, quando passava pela Estácio, onde fazia a troca da linha 2 com a linha 1, entrava uma senhora da linha 2 dentro do vagão. E era sempre o vagão que eu estava, porque parecia que era todo dia. Ela entrava gritando, socorro, estão me matando. Socorro, estão me matando. E todo mundo saía de perto da senhora, porque ninguém queria, matar a senhorinha. E ela conseguia entrar, ela conseguia sentar. E era muito engraçado que ela fazia isso todos os dias. Abre passagem. Aquele grito daquela senhorinha era Moisés abrindo o Mar Vermelho. Era aquela senhorinha entrando dentro do vagão para conseguir sentar e ir sentadinha até a estação final dela. Multidão é muito difícil da gente passar. As pessoas empurram, as pessoas encostam, as pessoas amassam. Às vezes a pessoa não está cheirando tão bem, ou enfim. Jesus pergunta, quem tocou em meu manto? E os discípulos respondem da forma certa. Muitos estão aglomerando. Infelizmente, tem muita gente aglomerando ao redor de Jesus. Tem muita gente que diz, eu conheço Jesus. Tem muita gente que diz, eu já aceitei Jesus. Tem muita gente que diz, Jesus é meu amigo, eu gosto de Jesus. Mas está apenas aglomerando. Pastor, como assim? É muito fácil aglomerar. É muito fácil ir para a igreja. É muito fácil você entrar numa igreja, é muito fácil você assistir um culto. É muito fácil ser crente. Entre aspas, nos padrões do mundo. Você é crente, mas você faz isso? Faço. Você é crente, mas isso? Não é mais pecado. A gente atualizou a Bíblia. A gente contextualizou os princípios bíblicos. É muito fácil você estar na igreja e você pensar, eu faria diferente, eu faria melhor. É muito fácil criticar. É muito fácil, principalmente nos dias de hoje, que pela internet você consegue falar o que você quiser, com quem você quiser. Muitas vezes é incógnito. É muito fácil apontar dedos. É muito fácil a gente estar na igreja apontando o dedo. Olha aquela pessoa. Aquela pessoa tem cara de crente, não. Esse aí está em pecado. Olha como está doente, olha como está passando problema, olha aquela situação, olha aquela outra. Será que esse cara aí realmente é crente? Será que esse pastor aí de Nike amarelo no pé, será que isso realmente é um pastor? É muito fácil apontar dedo, é muito fácil criticar. Vamos combinar, eu vou falar bem baixinho. A gente está num país em que as pessoas adoram fofocar. Verdade ou mentira? Não sabe? Não sei, é ótimo. Criança não? As pessoas adoram falar umas das outras. As pessoas adoram olhar e falar, nossa, viu ali a roupa daquela rapariga? Viu ali a roupa daquele gajo? Viu ali como aquela pessoa falou? Viu ali como... Aqui, vamos combinar no Brasil, as pessoas adoram falar dos outros. As pessoas adoram apontar dedo, porque é muito fácil apontar dedo. É até reconfortante você criticar alguém, porque você se sente bem. Essa pessoa está errada, certo, estou eu. Certa vez nós fomos jantar, eu e a pastora Isabela, na casa de 2 pessoas lá nos Estados Unidos, que eram da igreja, quando a gente chegou, amigos dos meus avós há muitos anos. Tal. E foi um outro casal com a gente, eles foram de carona com a gente. Nós jantamos com aquela família e depois estamos voltando para casa. E durante o jantar foi uma paz, foi uma educação, um elogiando o outro, e que coisa maravilhosa. E esse outro casal entrou no nosso carro, fechou a porta,
Você viu a roupa daquela mulher? Que coisa horrorosa. Você viu a filha dela? Você viu os modos, ou a falta de modos daquele garoto? E começaram a criticar, e criticar, e criticar, e criticar. Eu olhei para a Isabela e falei, o que está acontecendo? Cadê essas pessoas que estavam sendo tão agradáveis na frente dos outros e ficam falando mal pelas costas? Eu não faço isso não. E eu não gosto de quem faz isso não. E desculpa, mas eu fui bem sincero, eu falei com eles no carro. Eu falei, por que vocês não falaram nada disso na frente deles? Por que no jantar vocês estavam, realmente é ótimo, é maravilhoso, e agora vocês estão falando mal? É muito fácil apontar dedo, é muito fácil criticar. A gente se acha dono da razão. Quem aqui não é teimoso, não precisa nem levantar a mão. Fica entre você e Deus. Certa vez eu até conversando com a Isabela, a gente namorando, e eu lembro dela comentando comigo, você é muito teimoso. Eu falei, você também é. Ela, claro que eu não sou teimosa. Eu falei, você está teimando comigo agora, nesse momento. Você está ouvindo, eu sei que você está ouvindo. É claro que eu não sou teimosa. Eu falei, você está teimando comigo. Ela, meu Deus, eu sou teimosa e não sabia. A gente sempre gosta de estar certo, a gente sempre gosta de estar dono da razão. A gente sempre gosta de olhar para o outro e falar, não está no meu padrão, não está do jeito que eu quero. O problema é que a Bíblia diz o seguinte, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Uma viga é isso aí, uma pilastra. Uma estrutura muito grande na frente do seu olho. É muito fácil, mais uma vez, aglomerar ao redor de Jesus. É muito fácil você estar perto ou rodeado de pessoas que são crentes. É muito fácil estar no meio da igreja. É muito fácil ser crente dentro da igreja. O que você espera de um crente dentro da igreja? Eu espero que ninguém vá falar um palavrão, eu espero que as pessoas venham ser corteses comigo, eu espero que as pessoas sejam agradáveis, sejam educadas, a gente vai falar um monte de amém, a gente vai falar um monte de aleluia, a gente vai cantar umas músicas, ouvir uma pessoa falando e eu vou para casa. É muito fácil ir para a igreja. É muito fácil aglomerar, é muito fácil ser mais um. É muito fácil seguir a multidão. Agora, por um simples pensamento lógico, aquela mulher no meio de uma multidão, ela era a única pessoa com problema ali? Claro que não. Será que ela era a única pessoa doente naquela multidão? Não. Mas todos estavam apertando e aglomerando ao redor de Jesus. Pastor, por que não foi todo mundo curado? Porque eles estavam seguindo, não o dono da cura, a fonte da cura. Eles estavam seguindo o bafafá, o burburinho. O que será que ele vai fazer? Será que vai acontecer alguma coisa? Lucas 6 declara, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Eu tive um colega, eu sempre falo dele, porque o testemunho dele para mim era incrível. Ele era cego e fazia faculdade de Direito comigo. E ele chegava na faculdade com um calhamaço da Constituição em braille. Eu achava aquilo incrível, como é que ele carregava aquilo com ele, como é que ele conseguia fazer a faculdade, como é que ele conseguia passar nas provas, ele fazia todas as provas oralmente, porque não tinha como escrever. Ele era muito inteligente. E eu começando a conversar com ele, eu descobri que ele não apenas era muito inteligente, mas ele era um atleta, ele era um para-atleta olímpico. Ele tinha competido nas Paralimpíadas de Atenas em 2000. E eu fiquei ainda mais impressionado, eu falei, cara, esse cara é incrível. E aí eu comecei, continuando a conversar com ele, com o tempo... Depois da faculdade e tudo mais, ele foi ser até comentarista do Sport TV, da Rede Globo, lá no Brasil, de Paralimpíadas, de tão bom que ele era. De tão inteligente e capaz que aquele rapaz era. Graças a Deus era crente, um excelente testemunho de bom crente. Mas era impressionante como muitas coisas para ele eram, obviamente, desafios que ele tinha que superar, como uma aula de faculdade. Ele tinha que sentar na primeira cadeira e ouvir tudo e gravar, porque ele tinha que memorizar e entender aquilo tudo apenas de ouvir e não de ver ou de ler. Mas outras coisas para ele eram muito simples. Ele conseguia subir dessa escada mais rápido que qualquer pessoa que eu já vi. Fala, como que você consegue? Ele, porque da primeira vez que eu subi, eu já memorizei esse trajeto. A primeira vez que eu desci, eu já entendi qual é a altura desse degrau. Então eu consigo subir e descer correndo mais rápido do que a gente. Às vezes ele queria brincar com alguém, você dava o braço para ele, e ele fingia que tropeçava e descia uns 3 degraus na sua frente, você ficava desesperado, meu Deus, derrubei o cego. Porque, vamos combinar, ninguém quer derrubar um ceguinho. E ele começava a rir, ele, não, estou brincando contigo, está tudo bem, eu só estou descendo os degraus aqui. Era impressionante. Agora, ele poderia me guiar para um local que ele nunca foi antes? Não. Ele poderia me dar informações de como chegar a um determinado local? Não. Ele poderia descrever para mim a característica de um determinado prédio ou a cor? Não. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Pode alguém que não é crente
Simplesmente seguir uma multidão vai chegar em algum lugar? Não. Vir para a igreja é muito bom, mas não é o suficiente. Se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver leitura bíblica, se você não estiver buscando a Deus na sua vida, desculpa, você está aglomerando. Você está caminhando junto com a multidão. É um cego guiando outro cego. É necessário, tal como essa mulher um dia declarou sobre a vida dela, é necessário declararmos um basta. Essa mulher um dia declarou, chega, eu não vou mais passar por isso. Existe um nome sobre todo nome. Existe Jesus, que se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E foi necessário que ela decidisse, é isso que eu vou fazer. Mas a multidão não me interessa. Mas essas pessoas descobrirem, você pode ser apedrejada. Não interessa, eu vou fazer, porque isso é o que mais importa. Ela declarou um basta. E nós precisamos declarar bastas nas nossas vidas. Basta de máscaras, de fingirmos ser uma coisa que não somos. Basta de simplesmente assistir um culto. Queridos, vocês me conhecem. Nem para quem participa pela internet eu digo que está assistindo o culto. Porque eu tenho certeza que a Bianca e o Rubem estão lá na Holanda louvando a Deus. E a gente está cantando, eles estão ensinando, inclusive, a filhinha deles, a Luana, a louvar a Deus. E quem está assistindo, louvando com a gente pela internet nos Estados Unidos, a mesma coisa. A Jolene nem fala português e está participando com a gente pela internet. Ou quem está no Rio está acordando 6:30 da manhã para poder participar conosco. É muito fácil a gente falar assistir. Ninguém está aqui assistindo o culto. Porque o Fronteira não é igreja de assistir culto. O Fronteira é a igreja de participarmos, de fazermos juntos. Vocês nunca ouviram o pastor Álvaro dizendo, a minha igreja, ou o pastor Pamela, ou o Johannes, ou quem quer que seja. É a nossa igreja. Nós somos igreja. Então basta de assistir culto. Basta de apenas vir. Basta de estar na igreja buscando se distrair. Eu vou abrir a Bíblia. Olha a notificação do Instagram. Olha, aquela pessoa me mandou uma mensagem. Basta de se enganar dizendo que é crente, dizendo que conhece a Jesus, quando não conhece. Tiago 4:8 declara, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou deixar essa passagem aqui, eu quero te pedir para ler. Não precisa ler alto não, mas lê mais uma vez. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A verdade é que a Bíblia aqui, a palavra de Deus que é viva, poderosa e eficaz, ela está nos dando o caminho para deixarmos de sermos pecadores. Vamos limpar as mãos, vamos limpar as nossas atitudes. Para deixarmos de ter a mente dividida, temos que purificar o coração. Aquilo que nós consumimos, aquilo que nós trazemos de fora para dentro, aquilo que a gente assiste, aquelas conversas que a gente tem, aquele conteúdo que a gente consome. Em nome de Jesus, seja intencional. Leandro e Débora certamente já ouviram diversas vezes lá nos Estados Unidos, porque essa é uma das minhas palavras preferidas, intencionalidade. Eu falo sempre sobre isso. Nós temos que ser intencionais na nossa vida com Deus. Por que a gente abraça? Porque o pastor mandou abraçar? Não, querido. A gente abraça porque a gente é família. A gente abraça porque a gente se ama. A gente abraça porque Deus mandou que a gente se abraçasse, então a gente vai abraçar. Por que a gente vem para a igreja? É porque eu não tenho nada para fazer domingo de manhã. Mentira, você podia estar dormindo. Você podia estar muito bem confortável debaixo do seu edredomzinho agora de manhã, nesse friozinho que está aqui no Porto. Você podia estar muito confortável, você decidiu vir para a igreja. Por quê? Qual é a nossa intenção? Será que nós estamos vivendo intencionalmente? Ou a gente simplesmente vai estar deixando os dias passarem? Eu não tenho nada para fazer. Não me importo com nada. Tem pessoas que eu conheço que vivem assim. Se essa pessoa começa a me incomodar, eu simplesmente esqueço dela. Mentira. Você nunca vai esquecer, ainda mais uma pessoa que te incomoda. Se eu te perguntasse hoje qual foi o chefe que mais te incomodou ao longo da sua vida, você vai saber dizer. Você pode talvez não trabalhar com esse cara ou com essa pessoa há 20 anos. Você vai lembrar dela. Às vezes você não vai lembrar de quem mais te ajudou, mas você vai lembrar de quem mais te atrapalhou. A gente lembra. Tudo que nós somos é resultado de tudo que a gente já viveu. Será que a gente tem sido intencional com as nossas decisões, com o nosso dia a dia? Será que nós temos decidido nos aproximar de Jesus?
Porque foi isso que essa mulher decidiu. Diferentemente da multidão que aglomerava, ela só queria tocar. Ela tinha um alvo, Jesus. A multidão olhando ao redor, a multidão querendo ver o que ia acontecer enquanto Jesus ia para curar outra pessoa, mas essa é outra pregação, essa é outra história. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. A Bíblia declara que o Espírito do Senhor, ele está sobre a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que a Bíblia declara que o Senhor busca aqueles de coração, que o louvam de coração sincero. Jesus mesmo declarou que onde houverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria presente. Significa, querido, que aqui, Jesus está aqui, porque nós estamos aqui reunidos no nome dele. Você pode ir para um Rock in Rio com 200 mil pessoas. Se elas não estiverem ali em nome de Jesus, Jesus não está ali. Você pode ir para Copacabana, Manhattan, para passar a virada do ano. Milhões de pessoas, então Deus está aqui. Não. Não. Mas se você for numa igrejinha, tal como a gente vê os vídeos que a missionária Paula manda de Uganda. Se você for numa daquelas igrejinhas de tenda, em que tem ali 3, 4 crianças com algumas famílias e eles estão ali louvando, Deus está ali, tá. Jesus está presente ali. Assim como Ele está presente aqui. Assim como Ele pode estar presente na sua casa quando você senta com a sua esposa e vocês vão orar. E vocês decidem buscar Deus. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos. Jesus se faz presente ali. Onde houverem 2 ou mais. Por quê? Porque Deus busca os sinceros de coração. Deus não está preocupado com números. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com sinceridade. O meu coração é sincero ou eu estou me enganando? O meu coração, a minha adoração é sincera ou eu estou me enganando? Mais uma vez, seja intencional. Seja intencional com as suas palavras. Seja intencional com as suas decisões. Seja intencional com as suas atitudes. Seja intencional com a sua fé. Em nome de Jesus, que nós nessa manhã venhamos a sair daqui decididos a sermos mais intencionais. Quando você olha para sua esposa e você diz, eu te amo, você está dizendo isso por hábito? Ou porque você realmente está declarando para ela, eu amo você, você é o objeto do meu amor, da minha afeição? Quando você olha para uma pessoa e você fala, Deus te abençoe, você realmente está orando para que Deus abençoe aquela pessoa? Ou será que virou um jargão crentez que a gente fala porque a gente está acostumado? A gente tem que ser intencional. Porque essa é a diferença dessa mulher para a grande multidão que estava ali apertando Jesus. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Essa mulher podia estar ali dançando porque ela estava curada de 12 anos de uma hemorragia. Mas ela estava ali prostrada, morrendo de medo. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Talvez na cabeça dela estivesse pensando, eu roubei poder, eu roubei a minha cura, Jesus está bravo comigo, o que eu fiz? E por tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, eu te curei. É isso que está escrito? Não? A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui Jesus declarou a cura. Mas antes, ele foi extremamente sincero e intencional com ela. A sua fé. Porque você creu. Porque você sabia exatamente que se tocasse, iria acontecer. A sua fé a curou. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela, a sua fé pode grandes coisas. A sua fé pode grandes coisas. Por isso, querido, que quando a gente ora com fé. Quando a gente ora, Nancy, seu braço vai ficar bom? Vai ficar bom. Quando a gente ora, Fernanda, sua visão vai ficar perfeita? Vai ficar perfeita. Em nome de Jesus. Quantos testemunhos a gente já não tem para compartilhar de coisas que Deus fez? Eu estou vendo a princesa Miquela ali. Miquela é um testemunho vivo do que Deus fez. A gravidez inteira da Débora, eles pegavam 2h30 de ida e 2h30 de volta de Orlando para West Palm Beach. Quantas vezes teve que parar porque você estava enjoada? Nunca. 2h30 de carro, tudo bem que o Leandro é mais ou menos um bom motorista, mas... Nunca ter que parar em 9 meses, numa gravidez, tendo que dirigir 5 horas para ir para a igreja e voltar. Milagre de Deus. Quantos testemunhos a gente não tem para compartilhar de coisas que Deus
Fez. Quantas vezes Ele não foi bom, fiel? Quantas vezes Ele não deu, não proveu, quando a gente sequer imaginava? Filha, a sua fé te curou. Quando eu dou um dízimo, como o pastor Isabel estava dizendo aqui hoje, não é fácil não. Mas quando a gente dá o dízimo, é fé. A sua fé te curou. Quando eu decido, não estou afim, estou irritado, mas eu vou para a igreja, eu vou louvar a Deus, eu vou, porque eu tenho um compromisso com o Senhor, a tua fé te curou. Quando o Pietro acorda mais cedo que qualquer pessoa na casa dele para vir para a igreja, a tua fé te curou. 6:30 da manhã ele estava de pé pronto para vir para a igreja. Isso é fé. Isso é fé. E eu acho isso lindo porque eu era assim. Eu fazia questão, dava 12 anos de idade, onde quer que fosse a igreja, eu pegava um táxi, eu pegava carona com alguém, eu me virava, eu chegava na igreja mais cedo. Eu também era assim. Aí depende da fé dos pais. Aí os pais têm que orar. A gente tem que decidir, tal como essa mulher fez, nos prostrarmos diante de Jesus. O que é prostrar? É submeter. Por que a gente vê nos filmes, né? E talvez tenha sido assim, talvez não tenha sido assim, não estou aqui julgando sim ou não. Mas por que o homem fica no joelho para pedir sua namorada, sua noiva em casamento? Porque ele estaria exatamente se colocando numa posição de dizer: eu te admiro, eu te respeito, eu te quero, eu sou menos, eu estou te pedindo. Prostrar é submeter. Quais são os sonhos que nós precisamos submeter? Quais são os planos que nós precisamos prostrar diante de Jesus? Quais são as situações da vida que a gente passa, que a gente precisa aprender a prostrar diante de Jesus? Prostre-se diante de Jesus, seja sincero com Ele, até porque Ele sabe. Já aconteceu alguma vez na sua vida de uma pessoa estar mentindo para você e você saber que ela estava mentindo para você? Não é bom. Ninguém gosta. Você está olhando na cara da pessoa pensando: miserável. Você está mentindo na cara dura na minha frente. E eu sei. Infelizmente, é o que a gente faz quando a gente não é sincero com Jesus. Quando a gente se diz crente, a gente diz que conhece Jesus, mas a gente não ora, a gente não busca, a gente não tem uma vida santa, consagrada, prostrada, sincera diante de Jesus. Coloque a sua fé em Jesus e apenas em Jesus. Tal como essa mulher fez, decida viver o que Deus tem para as nossas vidas. Decida viver os planos dele para a sua vida. A gente faz tanto plano, a gente tem tantos sonhos, tantos projetos. Quem aqui imaginava 10 anos atrás ou há 20 anos atrás que você estaria aqui, nesse local? Né? A Dan estava vivo, né? Quem imaginava que você, 20 anos atrás, teria a família que você tem, a profissão que você tem, a carreira que você tem, a situação que você tem? Ou talvez você olhe para frente, daqui a 20 anos você pense: o que vai ser? Será que a minha família vai estar na igreja? Será que os meus filhos serão crentes? Será que? Decida os planos do Senhor. Decida pelos planos dele. Esses dias eu estava falando com meu pai, ontem, e ele estava falando como está sendo a nossa adaptação aqui, e eu comentei com ele, eu falei: pai, Deus é tão incrível, porque algumas pessoas percebem, obviamente, todo mundo percebe no sotaque que nós somos brasileiros. Algumas pessoas têm problema com isso, outras não. E aí você está fazendo uma compra, a pessoa está te atendendo de uma forma, aí, cartão cidadão? Tenho. Você é português? Tenho, sim. Aí a pessoa muda, porque você agora tem documento, você é como ela. E aí você começa a conversar um pouco mais, eu comento que meu avô era de Vila Chã, que é aqui do lado do Porto. A pessoa fala: nossa, sua família é daqui de perto. E a pessoa abre o coração ainda mais. E a Isabela fala: minha avó era de Coimbra, também é aqui perto. Meu avô era ali de Chaves, nossa, também. Então você conhece a região, você já veio aqui. E a pessoa que antes não queria olhar na tua cara, agora está interessada em você. Eu falei: Deus é tão bom, que nós não apenas viemos para Portugal como portugueses, mas essa é a nossa região. De sangue, de família, de história, é o norte. Nós não fomos de Lisboa, meu avô não saiu de Lisboa, do norte. Deus é tão bom que ele nos trouxe para o local em que simplesmente a história da minha família abre portas.
Nem que seja abrir portas no coração de uma pessoa, mas abre portas. Deus é tão perfeito na forma como Ele fez as coisas há 60 anos atrás. Daqui a 60 anos, Ele vai continuar sendo perfeito nas coisas que Ele faz. Você parar para pensar que a igreja tem mais de 2000 anos, as pessoas se reúnem, ou todos os dias, como era na igreja primitiva, ou aos domingos, ou uma vez por semana, ou no meio da semana, de acordo com cada cultura, num local, numa igreja, numa casa, num templo. Mas as pessoas se reúnem para fazer isso que nós estamos fazendo, para cantar, para ofertar, para meditar na palavra de Deus. Há mais de 2000 anos a igreja vem fazendo isso, e é o povo mais feliz da terra. E se Jesus não voltar daqui a 2000 anos, a igreja vai continuar fazendo isso. Eu li algumas semanas atrás uma postagem de um pastor que eu sigo, ele compartilhando uma frase de um teólogo alemão, século XVI, e ele falava: o que eu quero para a minha vida, o que todos nós devemos querer para as nossas vidas, é viva, seja crente, fale de Jesus, morra e seja esquecido. Porque é isso. Nesse mundo se fala muito, porque o meu legado, querido, meu legado é Jesus Cristo. Paulo declara isso: eu estou decidido a não saber de mais nada a não ser Cristo e Ele crucificado. A razão das nossas vidas tem que ser Jesus. Decida viver, decida Jesus. Essa mulher do fluxo de sangue, ela decidiu: é Jesus que eu quero para a minha vida, e nós temos que decidir da mesma forma. É Jesus que eu quero para a minha vida. Acima de qualquer coisa, é Jesus que eu quero para a minha vida. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa decisão. Não mais estar aglomerados, não mais estar numa multidão, mas verdadeiramente seguir, sermos íntimos, sermos próximos, intencionais na nossa vida com Deus. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.